Good morning, good afternoon, or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dos possessives em inglês. E eu acho interessante trabalhar possessives porque há muita confusão, inclusive, com a forma como a gente usa os possessivos e como isso muda, essa relação ela é diferente em inglês. Mas primeiro, vamos pensar o que é um possessivo. Em português, vocês conhecem os adjetivos possessivos. Meu, minha, teu, tinha e por aí vai. No caso do inglês, não é muito diferente. Você tem os mesmos, entre muitas aspas, pronomes, só que a gente classifica de duas formas diferentes. Primeiro porque, de acordo com a função, em português também não é diferente disso, só que em português a gente recicla muita coisa. Então, vou mostrar para vocês como que funciona isso e também comentar um pouco algumas dificuldades que a gente costuma ter. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho então desses possessivos e vamos começar então falando o que são os possessives. Eu acho que esse conceito ele tem que ser bem claro, tem que estar bem nítido para vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar dos possessives é que a gente precisa imaginar que possessivo em inglês, pelo menos em tese, é tudo aquilo que você estabelece ou uma relação de posse, como o próprio nome diz, ou existe uma relação entre coisas e pessoas. Por exemplo, minha casa. Não necessariamente eu sou dono dela, mas ela é minha porque eu moro provavelmente nela. No caso, my home em inglês. Meu lápis, meu irmão, minha família, meus pais. Então, é assim que funciona e é assim que a gente tem que começar a pensar um pouquinho quando a gente fala dessas relações. E alguém pode falar, professor Fábio, então quer dizer que eu tenho que me preocupar com isso em inglês também? Pois é. E acreditem, não é tão difícil quanto parece. Só uma pequena confusãozinha que de vez em quando a gente comete, mas isso é fácil de resolver. Vocês vão entender já já por que eu estou dizendo isso. Então, nós vamos começar com os adjetivos possessivos. O que é adjetivo possessivo em inglês? É aqui que talvez isso complique um bocado para muita gente. O adjetivo possessivo ele é colocado sempre antes do substantivo para indicar essa relação de posse ou essa relação entre coisas. E aí, aqui que a gente tem que prestar um pouco de atenção. Em português, vamos imaginar que você tenha dois lápis. Então você vai dizer que são os meus dois lápis, teus dois lápis, seus dois lápis. A gente concorda então de duas formas em português. Na hora de fazer singular e plural, a gente concorda com a coisa e depois concorda com o possuidor. Essa é a relação que nós temos. Então, quando eu digo assim, meus lápis, eu tenho mais de um. Minha família, eu tenho uma. Teus sonhos. Em inglês não tem isso. A concordância é inteiramente com o possuidor. Então, quando você utiliza, por exemplo, my family ou my relatives, parents, eu me refiro a eu, independente se for um ou mais de um. Então você não tem um meus, minhas. Então a concordância ela não é assim. Eu concordo gênero e número com a coisa possuída e eu concordo com a pessoa para estabelecer essa relação. No inglês, não. É só com a pessoa que possui. Isso que é mais importante de vocês saberem. E é isso que causa algumas confusões. Por exemplo, se eu falar teus lápis, eu estou falando de segunda pessoa, teus, seus. Mas se eu coloco assim, estes são seus lápis. Eu posso estar falando assim, que eu estou falando para alguém, eu estou falando que são seus lápis, me referindo a uma terceira pessoa. Por exemplo, João esqueceu aqui que estão os seus lápis. Em português é perfeitamente normal, até porque seus é de terceira pessoa no português. Então, tome muito cuidado com isso ao estabelecer. Eu tenho que comentar um bocado isso daqui, por quê? E qual que é a razão de eu, Fábio, comentar um bocado sobre isso.
Porque o que acontece? Primeira vez que eu fui fazer uma provinha sobre possessives, eu errei tudo. A gente não pode ganhar todas, né? Tem dia que a gente tem umas de derrota. E eu aprendi muito nesses possessives justamente porque eu errei tudo. Eu não me lembro, segundo ano de inglês, né? Tava fazendo inglês no ensino médio, e eu errei tudo. Possessives. Por que eu errei? Porque eu confundia o your com o his e o her. Isso é uma coisa que infelizmente acontece. Por quê? Porque pra gente, esse seu pode ser tanto de segunda quanto de terceira, e a gente não pode fazer muita coisa com relação a isso. Então, passado esse drama, passado esse problema do meu passado bem distante, vamos ver aqui quais são esses adjetivos possessivos. Para facilitar o rolê para vocês, eu coloquei uma tabelinha aqui com os principais adjetivos possessivos. Então eu tenho aqui equivalente à primeira pessoa do singular, o I. Então tenho my, então my cat, meu gato. You virei your dog, seu cachorro. Ou teu cachorro, tanto faz. O que na verdade vai começar a dar um pouquinho de trabalho é aqui. His, her e its. Por quê? Porque, embora a gente tenha o dele, dela, que sejam equivalentes, o seu e sua também entra aqui. E olha que coisa engraçada. His sister é a irmã dele ou é a sua irmã, quando estiver me referindo a uma irmã em uma terceira pessoa. Her book, o livro dela, ou seu livro. Ela esqueceu o seu livro aqui. Esqueceu o livro dela. Its house. Essa é a casa, provavelmente, de um animal. Quando eu utilizo it, que seria o neutro, né, em inglês, que agora está muito em moda a pessoa falar em pronome neutro, né, mas, enfim. It, em inglês, quer dizer é a terceira pessoa, qualquer coisa que não é pessoa. Então, sempre que você utilizar its, você está se referindo a qualquer coisa que não seja pessoa. Normalmente você utiliza isso para descrever características de coisas. Coisas possuem. Its qualities, por exemplo. Ou você utiliza muito, mas muito mesmo, para animais. We, que é o our, no caso aqui deu our no adjetivo, our team, nossa equipe, nosso time. E their, que é deles. Their son, o filho deles ou seu filho, se eu estiver me referindo a uma terceira pessoa usando o seu e o sua. Por que eu estou insistindo nisso? Seu e sua em português, se vocês observarem, ele entra na categoria de terceira pessoa do singular dentro dos adjetivos, dos pronomes possessivos no português. Quando eu falo que esse é o seu filho, eu posso estar me referindo tanto a um filho de uma pessoa só, ou um filho de mais de uma. E isso daqui é muito louco, porque, no caso, lembrando que em português é sempre gênero e número com a coisa possuída, e estabelecer uma relação de primeira para fazer a concordância. No caso, no inglês, é só com o possuidor. Então, esse é um pouco mais fácil. Sam's my cat. Então, Sam é meu gato ou minha gata, e tanto faz. Então, note que aqui, no caso Sam, eu estou usando my porque eu estou me referindo a mim mesmo. Acho que aqui não tem nenhum problema. Acho que está bem tranquilo. Fred is your dog. Fred é o seu cachorro, o seu cão. Ou cadela, ou como alguns gostam de falar, cachorro. No problem, because in English there is no gender in the words. Ou na maioria das palavras, não tem gênero aqui. Fred is your dog. Sarah is his sister. A Sarah é sua irmã, ou a Sarah é a irmã dele. No caso dele aqui. She's Sarah. He's her brother. Ok? Então note que aqui, como eu sei que a Sarah é irmã de uma pessoa de sexo masculino, eu uso his.
Se Sarah fosse irmã de uma moça, seria her. Polly lent me her favorite book. Polly me emprestou o livro favorito dela, ou seu livro favorito. Ok? Eu sei que tu me ofendeu a ela. Rex in its house, né? O Rex está na casa dele. Casinha de cachorro aqui. Rex House. Eu poderia dizer também home, mas home normalmente é o lugar onde a gente cuida do animal. O house, se você tem algum animal, normalmente um cachorro, e você tem uma casinha para ele. Eu digo normalmente cachorro porque gato não é muito disso não. Embora tem casinha para gato, toquinha para gato, mas não é muito usual que eles fiquem lá. Falo por experiência própria. This is our school team. Esse é o nosso time da escola. Ok? Então veja que eu estou me incluindo mais outros. É o equivalente ao nós. E o último, John and Mike are their sons. Então John e Mike são filhos dele. E aqui vai uma observaçãozinha muito interessante quando a gente vai falar de filhos. Em português, normalmente a gente tem aquela regrinha muito básica, do tipo assim: se eu tenho um filho e uma filha, eu uso filhos. Duas filhas, uso filhas, e por aí vai. Em inglês é um pouquinho diferente, porque como que a gente faz essa relação para falar de filho? Tu não poderia usar sons se os dois filhos não forem do mesmo gênero, forem meninos, ou do sexo masculino, pelo menos. Então, o que a gente faz? Em inglês é muito comum você utilizar o termo kids. Se o John fosse, por exemplo, uma menina, eu poderia dizer John and Mike are their kids. São suas crianças. E aí, então, a gente estabelece a relação, se eu quiser falar que é mais de uma criança e não for do mesmo gênero. Eu tenho outras palavras também, evidentemente, para falar de filhos em inglês, mas elas são mais formais e são menos usuais. Então eu vou utilizar sons para meninos, sisters, se forem meninas, e kids, se for de ambos os gêneros. Ou, para falar no geral, poder usar kids também aqui. Porque kids ele é o genérico. Agora a gente chega na parte que eu considero assim mais complicadinha. Pronome possessivo, possessive pronouns. Quando eu tenho o possessive pronouns, que a gente vai dizer o seguinte, vamos lá, decidi voltar aqui. Possessive pronouns querem dizer pronomes que indicam posse. Parece muito com português nisso. Mas agora a gente vai ter que levar uma regrinha no inglês muito a sério quando você falar de pronouns. Em português, a gente diz pronome é aquilo que substitui o nome. Até a página 2, porque a gente tem os pronomes indicativos, o este, esta, esse. Temos os pronomes possessivos, meu, minha e tudo mais. No inglês, a gente não faz algo muito diferente. A questão é que quando eu preciso usar como pronome, eu não posso ter um noun explícito. Eu não posso ter. E nisso a gente tem alguns problemas. Porque as pessoas confundem bastante isso. Então vou mostrar um passo a passo para facilitar um pouco o rolê para vocês, podem ficar tranquilos. Então, vamos ver aqui. Quando eu tiver assim, para vocês guardarem, mas eu aconselho, tira um print disso aqui, anota, pausa o vídeo, tipo, anota em algum lugar. Então vamos lá. Os adjetivos possessivos. Se eu tenho my, o pronome vira mine. Your vira yours como pronome. His continua como his. Então é um que não vai mudar, um dos que não vão mudar. Her vira hers. It vira its. Our vira ours e their vira theirs. Eu me deixei marcado aqui esses dois, o his e o its, que são os que não mudam. Então você não precisa se preocupar muito. E a bem da verdade, com exceção do mine,
que ele é irregular, todos eles recebem S no final. Então essa é uma regra bem simples de lembrar. Se eu sei o adjetivo, eu sei o pronoun with no problem. Então vamos ver aqui como que funciona isso na prática. Her coat is gray. My coat is brown. Quer dizer, o casaco dela é cinza e o meu casaco é marrom. Note que aqui eu tenho uma repetição da palavra coat. Eu falo coat, coat. O que muda só é a relação de posse. Um é o dela e o outro é meu. E o que eu posso fazer então para mudar isso? O que eu faço? O que eu coloco aqui? Mine is brown. Por quê? Porque eu já estou me referindo ao coat. O que eu só preciso mudar é a minha referência. Então, tanto faz. Eu poderia dizer my coat is brown, her coat is gray. Mas em inglês, a gente evita repetição de palavra. Embora o inglês seja uma língua bastante repetitiva em muitos aspectos, eles têm recursos para você cortar a repetição. Esse é um deles. Então, her coat is gray, mine is brown. For example, eu só posso usar o pronome possessivo se eu tiver uma referência antes. Isso já é uma dica que ajuda muito. Agora vamos pegar esse outro aqui. My blouse is purple and her blouse is pink. Minha blusa, minha camisa, no caso, minha camisa é púrpura, ou roxa, e a camisa dela é rosa. Veja que eu tenho blouse, blouse repetido, só muda a referência. Então, para colocar, não ter que ficar repetindo a palavra blouse, eu coloco o possessive pronoun, que é o hers. Hers is pink. E é meio esquisitinho porque a gente tem de associar tudo que termina com S com plural. Mas no problem, isso aqui é tranquilíssimo. Agora vamos falar sim, do erro que eu considero um dos mais comuns. Trocar um possessive pronoun por um adjective. Então vamos lembrar sempre de duas regras fundamentalíssimas. Primeira regra. Todo possessive adjective, tudo que for adjetivo, tem que ter um substantivo junto. Por quê? É aqui que entra uma questão que pra gente é muito estranha e muita gente erra no inglês no começo. Se eu tenho adjetivo em inglês, eu preciso ter sempre um substantivo. Não posso usar elipse nesse caso, por exemplo. Quer dizer, na verdade eu até posso. Só que a situação não é tão simples. Usar elipses, como eles chamam em inglês, não é tão simples nas situações. A referência tem que ser muito clara e são situações muito específicas. Mas na maior parte das vezes eles não usam. Em inglês literário até pinta isso daí, mas no inglês mesmo não rola. O pronoun não pode ter nada junto dele que não dê como seja substantivo. Pode ter verbo, pode ter qualquer outra coisa, mas não pode ter um substantivo junto. Então, essas são duas regras que vocês podem fazer até por exclusão. Se eu tenho um adjetivo, eu tenho que ter uma coisa e referenciar ele logo na frente. Se eu tenho um pronome, eu não tenho nada, porque eu já tenho algo que já foi dito antes. Então essa aqui é a questão. Então vou pegar aqui um exemplo errado. My car is broken, I'm in a hurry. In a hurry. Could I get your please? Então meu carro está quebrado e eu estou com pressa. Poderia pegar o seu, por favor? Note que está errado por conta do your que está aqui. Este your não pode ser assim. Por quê? Eu teria que colocar Could I get your car? Could I get your motorcycle? Alguma coisa do tipo. Então tá errado. Como que eu corrijo isso? Eu posso colocar a referência se eu quiser manter o adjective. Então, my car is broken and I'm in a hurry. Could I get your car, please? Tá correto assim. Então é correct version 1. Ou se eu quiser dizer o correct version 2 ou the perfect correct is. Mas não, antes de tudo tem que tomar cuidado. Eu estou repetindo car. Assim, não é problemático você usar isso. Só é estranho.
para alguém que utiliza o inglês frequentemente é um pouquinho estranho. Então, eu prefiro usar o yours. Então, my car is broken in a hurry. Could I get yours, please? Aí, correto. No problem here. Agora, uma outra relação de possessividade é o uso do apóstrofo S. O apóstrofo S, que é muito conhecido, inclusive, ele é quando eu digo o de alguém, o de alguma coisa. Em inglês ele tem um nome muito estranho, chamado de genitive case, que isso aqui é uma herançazinha do latim, quando o inglês ele começou a se formar e pegou algumas coisas do latim. Isso acontece que você tem uma relação de possessive. Eles fazem as mesmas relações de possessive, só que são mais específicas. Então o que acontece? Enquanto possessive eu estabeleço uma relação entre pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, aqui eu deixo específica para quem que é, mais nominal, por assim dizer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, The House of Family. Inclusive é horrível. Normalmente a relação é normalmente assim. Eu tenho uma coisa of. Usando o possessive, o apóstrofe S, nós temos The Family's House, que é o mais normal. Ah, professora, eu não posso usar o of, não sei o quê? Pode. Só que tem casos em que esse of alguma coisa não é aceitável, principalmente em escrita corrente. É claro que assim, você pode usar isso quando a relação não for de possessividade ou uma relação mais próxima. Por exemplo, você a casa é daquela família, ou é uma casa de família. Agora, se eu fosse colocar, por exemplo, uma casa do distrito, ou uma casa de alguma coisa, que não seja uma relação de posse, por exemplo, você tem assim um nome House of Ideas, a casa de ideias, onde as pessoas planejam e tal. Não podia colocar Ideas House, porque não tem uma relação de possessive aí. Isso é uma coisa que demora um tempinho até vocês sacarem as nuances de como isso aqui funciona. Mas não é nada impossível, não é nada improvável que vocês consigam isso. Se eu tiver palavras no plural, mais de um nome, eu tiver termos que terminam em S. Se eventualmente o termo que eu usar, o apóstrofo S, tiver um S por alguma razão qualquer, eu só coloco o apóstrofo. E se eu tiver mais de um nome, eu coloco o apóstrofo no último nome, apóstrofo S. Então vamos lá, Jess Dog. Então é o cachorro da Jess. Porque o nome dela termina em dois S's, então por isso que eu coloquei Jess apóstrofo. Não precisa colocar mais. Às vezes, em alguns textos, vão achar textos com S apóstrofo S. Mas não estão muito corretos na gramática normativa do inglês. My parents' cat. O gato dos meus pais. Então, parents, está no plural, termina com S, coloca só apóstrofo. Lizzie and Joe's car. Note que é o carro tanto da Lizzie quanto do Joe. É só o Joe que recebe apóstrofo S. Car, mas eu sei que é dos dois porque eles são ambos possuidores disso daqui. Então é isso, gente. Eu acho que não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que possessive é bem tranquilo. Dá para vocês pegarem muito bem. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Revejam esse vídeo quantas vezes precisarem sobre possessives. E nos vemos na nossa próxima aula.